Então vamos elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos a Jesus, que sejamos envolvidos pelo Teu imenso amor, que esse ambiente esteja repleto de luzes espirituais, envolvendo assim a cada um de nós e os nossos irmãos desencarnados que aqui hoje vieram para assistir a palestra. Que esse momento de harmonia espiritual, de paz, possa chegar ao coração de cada um de nós, envolvendo a nossa mente, para que possamos, quando sair daqui, estar em harmonia, mais confiantes no Pai Maior, mais cheios de fé. Aproveitemos esses momentos de tratamento espiritual, que é o momento em que a gente se liga com Deus, com Jesus, nesse momento da palestra, e cada um de nós recebe aquilo que veio buscar. Que Jesus nos abençoe esse momento de agora, que assim seja. Bom, a lição de hoje ainda é do capítulo, acho que o capítulo está no começo, o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E hoje a lição que saiu para mim é Jesus em casa de Zaqueu. Achei essa lição um presente, gostei muito, é uma lição pequena, mas que traz assim um grande simbolismo para a gente interpretar, essa lição, essa história, de Zaqueu. Porque se a gente só lê, se a gente só ouvir a história no sentido que está no Evangelho, a gente não alcança o que a lição quer nos passar. Então a gente tem que tirar o espírito da letra, conforme diz a Rosa, você sempre fala isso. Então, tirando o espírito da letra, para que a gente possa compreender o que Jesus quis dizer com a história de Zaqueu. Antes de entrar no Evangelho, eu dei uma pesquisada nessa lição, e no livro Boa Nova, no capítulo 23, vocês podem pesquisar se quiser, que é o livro através do Irmão X, psicografia, que ele nos conta nessa passagem de Jesus, o contexto dessa passagem de Jesus. Anterior à história de Zaqueu, que foi quando Jesus entrou em Jericó, que ele foi uma das suas últimas viagens, ele estava num desses momentos com seus discípulos e ele ficava de lado. Jesus ele nunca interferia às vezes nas conversas com os discípulos, ele ficava de lado esperando as oportunidades para trazer a lição. E a discussão era sobre os bens materiais. Então Levi, Pedro, Tiago, eles estavam discutindo que as pessoas ricas, o capítulo aqui fala sobre o dinheiro, que aquelas pessoas com muitas posses, geralmente elas não entram no reino do céu. Aí um discutia, o outro discutia, e cada um ali falava a sua versão, condenando o dinheiro, a posse. E Jesus ali observando, não quis dar a sua opinião. E eles disseram, é mais fácil um rico passar pelo, você tem essa palavra, pelo buraco, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. E aquela discussão foi, Jesus esperou a ocasião certa para dar uma lição. Dias depois eles foram para Jericó. E lá era uma cidade, a presença de Jesus ali trouxe uma grande comoção, e muita gente se reuniu em torno dele, fechando e amontoando. Então era muito difícil alguém chegar perto dele.
E Zaqueu era um homem de pequena estatura, né? Ele não tinha ele era pequeno. E ele porque queria ver Jesus. Ele sentia uma necessidade muito grande na alma de chegar perto de Jesus, ou de visualizar, né, a presença de Jesus. Mas era difícil para ele, porque ele era pequeno e o povo ali se aglomerou em torno de Jesus, né? Praticamente impedindo que qualquer outra pessoa chegasse perto. Então ele subiu num icômano, que fala, né? Mas aqui a tradução é uma árvore. Essa árvore era uma árvore que dava frutos, né? Era uma árvore grande, com as folhas pareciam folhas de macieira, mas eram os frutos que não eram muito bons. As pessoas não gostavam muito do fruto dessa árvore. Mas ele subiu em cima dessa árvore para esperar Jesus passar, né? Ficou lá em cima. Nesse momento, quando Jesus vai passando, ele olha bem para cima e diz: Zaqueu, né? Interessante que está ali naquela cidade pela primeira vez, né? Ou não sei, estou falando a primeira vez é de mim, porque na verdade eu não sei se era a primeira vez. Mas não conhecia aquele homem, né? Não conhecia no sentido material, né? Aqui. Mas quando ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí, porque nós vamos jantar, né? Cear na sua casa essa noite, ficar na sua casa. Né? Se convidaram, né, para ficar na sua casa. E ele desce todo feliz, né? A gente pode imaginar como que é, né? Você está ali e passa Jesus e te chama pelo nome e que vai cear na sua casa, vai pousar na sua casa, porque naquela cidade, nosso livro do Lua Nova também fala sobre isso, que as estalagens estavam difíceis. Jesus tinha mandado 2 discípulos à frente, mas por causa da comoção, do conhecimento que Jesus tinha, das pessoas o conhecerem, né? E muitas pessoas tinham um certo preconceito, então não quiseram, falaram que não tinha hospedagem, não tinha lugar naquelas hospedagens. Então ele se convidou para ir hospedar na casa de Zaqueu. Zaqueu desceu todo feliz. E Zaqueu era um cobrador de impostos, né, que não era bem visto. Imagine aquela época, os cobradores de impostos não eram bem vistos pelo povo. Mas a culpa não era deles, não foram eles que inventaram a cobrança dos impostos. Eles apenas trabalhavam como cobradores de impostos. Seria como hoje, né, alguém que trabalha numa área, né, e que ele tem que cobrar, né, como seria um cobrador, seria uma agência bancária, alguém que às vezes tem que cobrar e muitas vezes as pessoas não gostam muito desse tipo de pessoa, né? Um agiota, por exemplo, né? Mas no caso dos agiotas não é uma coisa legalizada, mas o cobrador de impostos era legalizado e ele era um cobrador de impostos, né? Era o trabalho dele, ele vivia daquilo. Não quer dizer que ele era ruim, ou que ele era uma pessoa maldosa, era apenas o trabalho dele. E ele ganhava seu sustento, seu dinheiro. E fala que Zaqueu era um homem rico, e provavelmente ganhou muito dinheiro fazendo esse trabalho. E quando Zaqueu desce, e ele desce todo feliz, as pessoas murmuraram, né? Ele vai comer na casa de um homem de má vida, né? Ele não era bem quisto. Como ele vai para a casa de um homem que não tem uma conduta muito boa, né? E nesse momento, né, mais ou menos isso que a gente vê todo dia, né? As pessoas julgam,
julgam pela aparência, pelo emprego, pelo trabalho. Isso ainda acontece hoje. A gente muitas vezes julga o nosso semelhante pela profissão, pelo que ele faz, mas a gente não julga pelo caráter, mesmo porque a gente está julgando só pela aparência, a gente não está vendo a alma daquela pessoa, o ser humano que aquela pessoa é. E como ele era malquisto, ele ficou muito feliz, ele ficou muito alegre. Quando Jesus serviu melhor comida, ele foi todo feliz, abriu as portas da casa dele com toda alegria, deu o que ele tinha de melhor, né? Porque ele sentia, porque ele sentia ali muito feliz daquele homem. Como ninguém gostava dele, como todo mundo o julgava, como todo mundo o tratava mal, aquele homem, né, tão importante, aquele homem conhecido, olhou para ele, né? Olhou para ele, simpatizou com ele, ainda se convidou para ir à casa dele quando ninguém ia. E ele se sentia muito feliz por isso, porque ele se sentia amado ali naquele momento, porque Jesus o enxergou. Não enxergou só só o trabalho dele, enxergou ali o ser humano, enxergou aquele homem que tinha vontade de melhorar, de mudar, né, de ser melhor. Porque Jesus sabia disso, sabia da ânsia dele, da vontade dele de melhorar, sabia que ele sentia um vazio, porque ele tinha riqueza. O trabalho dele dava essa riqueza, mas não dava amigos, não deixava ele sentia um vazio muito grande na alma, porque ele queria algo mais. Então foi isso que ele subiu na árvore, pela essa ânsia, essa vontade de modificar, né, de receber essa ajuda espiritual, né, de preencher esse vazio que ele sentia na alma. E Jesus soube enxergar que aquele homem estava necessitado daquela oportunidade. E a gente pode trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que está assim tão para baixo, tão à margem, né? Se sentindo tão diminuído, tão rejeitado pelos outros, muitas vezes por causa de um acontecimento, por causa de uma dificuldade que ela passou, de um erro que cometeu, e as pessoas fogem dela, né? Se afastam. Mas se alguém estende a mão, se alguém dá uma oportunidade, se alguém sorrir para ela, basta às vezes estender a mão, um sorriso, aquela pessoa se sentir amada, para aquela pessoa se levantar. E ela se levanta porque ela se sente amada, sente que alguém se importa com ela. E esse alguém se importar com a gente é muito importante, que foi o que Jesus fez com Zaqueu. E lá na casa, quando ele diz a Jesus: Senhor, se eu prejudiquei alguém, se eu deixei que alguém se sentir lesado por mim, de hoje em diante, eu vou retribuir 4 vezes mais, eu vou devolver a essa pessoa que se sentiu lesado por mim, 4 vezes mais do que eu, no caso que ele cobrou dessa pessoa, talvez em impostos, ou de alguma forma, né, que qualquer pessoa se sentisse assim, que ele iria devolver. E aí Jesus disse para ele, que Deus estava abençoando aquela casa, porque ali uma pessoa hoje, né, estava realmente se abrindo para Deus, para o céu, né, os sentimentos dele se elevando, e aquela casa estava ganhando naquele dia a salvação.
porque se sentindo assim tão amado, ele sentiu também no dever de retribuir de alguma forma, né, aquilo que ele estava recebendo. Não que de alguma forma ele fosse culpado, porque era a profissão dele. E a gente, vamos analisar a nossa profissão. Muitas vezes cada um de nós faz aquilo que gosta. Eu penso que é muito difícil alguém trabalhar naquilo que não gosta. E quando a gente trabalha fazendo aquilo que gosta, muitas vezes a gente tem a oportunidade, mesmo dentro da nossa profissão, de estar fazendo bem para o nosso semelhante. Um médico, se ele faz aquilo com amor, é o trabalho dele, né? Além dele gostar do que faz, ele ainda ganha, né? Pensa, poxa vida, eu trabalho que gosto, ainda sou pago. E ele procura dar o melhor de si, ele está fazendo bem para o seu semelhante dentro da sua profissão. Um músico, né? Alguém que gosta de cantar, alguém que gosta de tocar um instrumento e faz aquilo com amor, e ainda ganha também para realizar aquele trabalho. Então são várias profissões no mundo que a pessoa pode ser útil e ainda por cima viver daquele salário. Então Zaqueu fazia o trabalho dele, mas ele não estava feliz, né? Porque ele era julgado, ele ganhava muito dinheiro, mas ele era julgado, então ele se sentia infeliz. Mas naquele momento ele sentiu que ele poderia estar talvez naquele trabalho e fazer algo de bom para o seu semelhante. E muitas vezes a gente, o que é a verdadeira caridade? É a gente fazer mais daquilo que nos é pedido. Eu posso estar trabalhando, dando o meu melhor, ganhando o meu dinheiro, mas eu não posso ficar e gostar daquilo e poder, e às vezes eu vou ficar naquilo a vida inteira, mas eu posso ir além, fazer um pouco mais. Eu posso fazer um pouco mais, né? E foi o que o Zaqueu fez, ele fez um pouco mais. Mas analisando a parábola, né, a gente tem que analisar o contexto que foi dito, o que Jesus quis trazer para a gente com essa parábola. Uma árvore, né? Uma árvore que os frutos não eram, que ele subiu naquela árvore. O que significava aquela árvore? Que não dava frutos muito bons, que não era muito apreciado pelas pessoas. Ele era assim. Ele era como aquela árvore que dava frutos, mas que não eram apreciados pelo seu semelhante, pelos outros semelhantes, pelas pessoas. Jesus, quando convida, vamos à sua casa, hoje você vai nos receber. O que é a casa? Quando a gente é convidado, quando Jesus nos convida, a casa, o que é a nossa casa? Ele não está falando aqui da casa lar, a casa que a gente mora, lógico que ela é importante, mas está falando da casa mental nossa, da casa moral, interior nossa. A casa mental é aquela casa que preenche o nosso vazio, que é a casa onde Deus habita, onde Jesus habita. Tem até a história, né, uma história que quando Jesus fala, uma conversa com a mulher samaritana, que ele fala assim, que a mulher, quando ela ora na sua casa, né, ele quer dizer o seguinte: mas se ela ora na sua casa e essa casa fica aberta, os espíritos, né, que encontram aquela casa adornada trazem mais 7. Quer dizer, se a casa adornada no sentido é aquela casa propícia com os maus sentimentos, com os maus pensamentos, que a gente abre para os maus espíritos, né, entrarem em sintonia com a gente. Se a gente ainda está apegado às coisas inferiores, às coisas muito materiais,
o que Jesus quis dizer com a lição para os apóstolos, né, que estavam discutindo sobre as coisas materiais, né, e que não tinha salvação rico. Então, com a lição de Zaqueu, ele quis dizer que a gente tem que ter um equilíbrio. Nós não podemos julgar o outro pelo dinheiro, porque muitas vezes o dinheiro traz o progresso, traz a ajuda àqueles que precisam, dá emprego. Então, existe um meio termo. E aquela pessoa também tem que estar voltada, tem que ter um equilíbrio para ter esse dinheiro. Porque no caso Zaqueu entendeu, preencheu aquele vazio dele, equilibrando o dinheiro com a caridade, com o amor ao próximo, fazendo bem ao seu semelhante, que foi o que ele disse que ia fazer. Porque ele encontrou ali, né, através de Jesus, algo que preenchesse esse vazio. Então essa casa mental nossa, essa casa com que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que adornar, tem que limpar, é a nossa casa mental. Então nós temos que ter muito cuidado em alimentar essa casa moral com coisas boas, com palestras edificantes, com conversas edificantes, com atitudes edificantes, com sentimentos edificantes, né? Que a gente que tem que fazer isso. Se eu levar a vida de uma forma só viver, eu levanto de manhã, tomo meu café, eu tenho minha casa, eu vou fazer os meus afazeres, chegou a hora do almoço, uma dona de casa vai fazer o almoço, os filhos vêm almoçar, e assim, aí à tarde eu vou ver uma TV, tomo meu banho, fico ali, e assim eu passo meus dias, sem algo mais, né? Sem despertar para alguma coisa mais otimista, mais positiva, sem preencher esse vazio que está na minha alma, porque a gente não nasce só para fazer isso, para viver uma vida assim. Nós nascemos para fazer um pouco mais de tudo aquilo, porque essas coisas nós recebemos de Deus, e muitas vezes nós recebemos muito mais do que a gente merece, que a gente tem, que ele é tão bom com a gente, né, que a gente tem essas coisas, a gente tem um lar, tem uma casa, tem tudo ali, tem o conforto, mas a gente não raciocina que a gente tem que fazer um pouco mais. Esse pouco mais pode ser para o nosso semelhante, mas principalmente esse pouco mais é para nós. Que nós não fazemos nada para o nosso semelhante, nós fazemos para nós. Quando nós fazemos um pouco mais para o outro, nós estamos fazendo para nós. Porque volta para nós. Não é a oração de São Francisco, quando ele diz, dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado. Tudo que a gente faz para o outro, nós recebemos para nós. Mas, às vezes a gente está numa fase, todos nós já passamos por essa fase, daquele dar ainda esperando esse receber. Ah, como eu sei que recebo, vou dar todo o guarda-roupa, vou dar tudo que eu tenho, vou dar meu sapato, ou vou dar, mas eu não estou dando com aquele sentimento de amor, não é isso. Eu tenho que ter esse sentimento no meu coração, essa piedade. Voltando à história de Zaqueu, né? Um dia desse eu ouvi um vídeo do padre lá como Fábio de Mello. Então ele falando assim, né, que Jesus ele sabia buscar dentro do ser humano o melhor delas. Ele buscava o melhor de cada ser humano. Por mais que a pessoa fosse aquela pessoa mais difícil, mais ruim, ele sabia extrair o melhor dela. E Jesus fazia isso, né? A gente vê nas parábolas, a gente vê por essa lição. Então ele sabia extrair o melhor de cada um de nós. Né? Ele sabe, naquela época, imagino que as coisas fossem muito mais difíceis do que é hoje, aqueles homens rudes, né?
que conviviam com ele, os apóstolos, eram todos homens simples. E ele sabia extrair, tirar o melhor de cada um deles. E fazer com que eles se tornassem pessoas maravilhosas, que eles se tornaram, né? Que a gente vê Deus no começo, toda aquela luta, toda aquela dificuldade que eles tinham de compreender, e às vezes eles não concordavam, mas no final a gente percebe que depois que Jesus partiu, eles se tornaram homens assim, né? Pedro, aquele homem cheio de fé, de compreensão, que negou Jesus 3 vezes, mas que admitiu tudo isso e para cair em si, para ter aquela humildade de coração, que muitas vezes a gente tem, que passa por certas provas, para a gente se situar. Poxa vida, eu não estou com essa bola toda, então eu vou procurar melhorar. E ele conseguiu se tornar aquele grande homem, né? Depois fundou a Casa do Caminho para ajudar as pessoas necessitadas. E ali tudo continuou. João, Tiago, todos eles, né? Se tornaram pessoas que contribuíram para essa evolução do cristianismo, né? Para que ele não morresse, para que Jesus não morresse. E assim vários outros vieram, Paulo, né? E Jesus soube tirar o melhor dessas criaturas, até mesmo de Paulo, que não conviveu com ele. Só um simples contato com ele fez com que ele se tornasse, ele, naquele momento, na estrada de Damasco, se tornou depois, né, aquela pessoa que veio divulgar o cristianismo. E fala que sem ele o cristianismo talvez não tivesse se propagado tanto, que ele foi um pilar muito importante. Maria de Magdala, aquela mulher que era chamada de pecadora e que sofria uma obsessão, que tinha 7 demônios com ela, que em um simples contato com Jesus, ele trazia aquela energia, né? A gente que não sabe buscar, porque se a gente soubesse buscar, a gente estaria recebendo até hoje essa energia do Cristo. É só a gente querer, num momento de prece, num momento de visualização na nossa imaginação, a gente visualiza os textos e vive cada um deles, se a gente lê com atenção, tirando assim realmente o verdadeiro sentido da lição. E ela também se tornou aquela grande mulher, né, que o seguiu até o fim, modificando totalmente a rota de vida. E assim, acho que até hoje, quando nós temos a humildade no coração, e a gente fala com ele, nos despojando assim das nossas mazelas, das coisas ainda ruins que nós sabemos que temos dentro de nós, e com humildade a gente ora, ele nos ouve e consegue também tirar o melhor de nós e nos mostrar o melhor de nós, para que possa ser utilizado para o bem de outras pessoas e para o bem e para o nosso próprio bem. Nós demos o horário já. Mas a lição de Zaqueu, só para finalizar, nos deixa o que é mais importante nessa lição, é a gente não julgar, é a gente procurar estender a mão no momento em que uma pessoa está se sentindo assim tão caída, né? Tão à margem, tão necessitada do nosso carinho, e a gente virar as costas. Não, é a gente estender a mão, é a gente dar um sorriso. Muitas vezes não precisa muito,
Basta a pessoa se sentir amada para ela levantar e mudar a rota de vida. É isso que nós temos que compreender e modificar em nós, para que a gente possa auxiliar aquela pessoa que está necessitando da nossa ajuda. Que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer agora e sempre. Que assim seja.